Recentemente, mesmo para quem não foi maluco e nem teve saco para assistir, teve uma live da Marvel para anunciar Vingadores Doomsday, um novo filme que deve marcar uma nova fase do MCU, com a volta de personagens das primeiras fases, como os Vingadores originais, a adição de personagens das antigas, dos filmes de heróis de outros estúdios, como os X-Men, e a chegada de novos, como o novo Quarteto Fantástico encabeçado pelo Pedro Pascal. A ideia do anúncio em si, que consistiu em mostrar diversas cadeiras com os nomes dos atores que viveram esses personagens, é interessante, eu pelo menos achei. Mas o jeito como fizeram, em uma live que durou horas, a única coisa que se via, parada lá vazia por 15 minutos, em close, era o nome do ator ou da atriz nas costas da cadeira. E haja paciência para ficar vendo isso para saber todos que estarão no elenco do filme, né? Após essa live, como sempre, começaram os burburinhos e teorias. Quem é que vai estar, quem não vai, quem vai ter mais destaque, como será o filme. Mas em meio a todas essas dúvidas, teve algo curioso que acabou por não passar despercebido. A personagem mais importante do MCU, a mais forte e poderosa, a líder dos Vingadores, que era pra ter sido a dona da porra toda, a nossa querida e amada Brie Larson, a Capitã Marvel e suas amigas, não estavam no anúncio. Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Otacon em mais um vídeo do canal. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para deixar um like, um comentário, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que vai curtir também. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Se gosta do trabalho que é feito aqui e quer dar uma ajudinha, tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é se tornando membro do canal por apenas R$ 1,99 e a outra maneira com o nosso Live Pix, sempre presente no cantinho da tela no QR Code e na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que continuam ajudando o canal. Nesse grande anúncio, tivemos desde Robert Downey Jr., que agora viverá Victor Von Doom, o Doutor Destino, um dos maiores vilões da Marvel e um dos meus favoritos, até ícones como Ian McKellen e Patrick Stewart, o que indica a chegada dos X-Men ao MCU, e personagens antigos retornando aos seus papéis. Depois de muitos fiascos, de flops monumentais, de muitas das fases mais vergonha alheia que eu já vi, com personagens sem graça, em histórias sem alma que ninguém pediu, de muitas piadocas, daquelas que só quem contou ri sozinho e acha graça delas, depois de muita desconstrução e destruição de grandes personagens da Marvel, de muita lacração que começou tímida, mas já na reta final estava descarada e até hoje tem Zé Ruela que jura que ela não existe, depois de um universo cinematográfico que levou anos para ser desenvolvido e prosperar, ser completamente destruído. Tudo isso porque a Disney simplesmente não aceita que está fazendo errado e que os fãs do MCU hoje não são nem 10% do que eram lá na Era Ultimato. Depois de tudo isso, me parece que finalmente largaram esse osso e pretendem recomeçar. Caracas. Porra! O primeiro sinal é tentar voltar com o que estava dando certo antes e descartar o que deu errado, as porcarias que afundaram o MCU para começo de conversa. Essa live da qual eu falei dá a conotação de que a Disney planeja um mega projeto do tamanho de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, com um elenco estelar encabeçado por Downey Jr., que pode ou não ser o Tony Stark ainda, ou apenas o vilão Doutor Destino, que deve ser o principal da saga. De qualquer forma, o nome do homem tem peso, pois para quem não se lembra, foi ele que iniciou esse universo. Eu não sei, sinceramente, se essa ideia dele voltar como Doutor Destino vai dar certo. Mais ou menos. Mas isso sozinho já chama bastante a atenção, juntamente com o retorno de outros atores e atrizes de outros filmes e fases da Marvel. Agora, o que me chamou a atenção mais do que quem vai estar nessa produção é quem provavelmente não estará. Quem acompanhou a tal live viu os diversos nomes que apareceram, e eu já falo logo que eu não vi. Eu esperei sair a matéria informando quem eram os atores, porque só sendo um maluco mesmo para ficar lá vendo cadeira por cadeira horas a fio. Ainda vi gente defendendo, falando que foi uma excelente estratégia de marketing e que teve 5 milhões de views. É mesmo? E daí? Isso por um acaso torna essa ideia bosta boa onde, gente? Só foi uma pegadinha que pegou 5 milhões de otários. Acertou, miserável. Caso tenham ficado lá, que nem uns bocós, olhando a cadeira por cadeira.
Pois bem, a grande questão aqui é que nem Brie Larson, nem Teyonah Parris e nem Iman Vellani, que não muito tempo atrás eram os xodós do MCU, onde se tinha 1000 planos para elas. Como eu citei no início, foram várias notícias onde a Capitã Marvel seria a líder dos Vingadores. A cena pós-créditos de The Marvels mostrando a Photon indo parar em outro universo, onde estariam os X-Men e o Quarteto Fantástico. E a Miss Marvel, que mesmo com uma série flopada que ninguém viu, estava sendo cotada aí para um possível filme dos Jovens Vingadores. Ao que tudo indica, essa porcaria toda já era. Uhul! E a mudança de rota da Disney, bem como a do MCU, é pra valer. Se for realmente isso e elas, principalmente a Brie Larson, que era tida como importante nos planos do MCU, estiverem fora, se tiverem tomado um belo pé na bunda, significa que estão abandonando esse barco, que já era todo esse empoderamento que não empoderou nada, pois tudo flopou, tudo deu prejuízo, um tão grande que a Disney tenta inclusive abafar e esconder ele. The Marvels foi o ápice disso, onde deu o maior prejuízo e teve o pior desempenho da história da Marvel Studios. Daí você vê que não é nenhuma coisa de outro mundo essas mulheres serem cortadas. Brie Larson só falou merda desde que entrou pra Marvel e se tornou odiada pela grande maioria dos fãs. Seus colegas de elenco do filme dos Vingadores se mostravam visivelmente desconfortáveis em todas as entrevistas onde ela estava presente. Is there any competition between the different sects, the different groups? There's no competition for me because I'm the strongest, so it's just kind of like a different... Oh, yeah, you should let her think that, but... Yeah. It's not. As I've said before, it's not. It's just a fact. It's not a personal opinion. It's not a reflection on what you can't do, but it is also kind of a reflection on all that you can't do. It's just that you're just not that strong. Claro que ninguém jamais vai admitir, mas ninguém gostava dela, cara. E isso não sou eu que tô falando, basta ver os números. Não adianta vir com um papinho de que, o primeiro filme da Capitã Marvel bateu 1 bilhão. Pô, cara, de novo, cara! Essa já tá velha, certo? Bateu 1 bilhão por causa dos 2 filmes dos Vingadores. Então tenta outra. A própria Brie Larson se deu por vencida e admitiu que ninguém queria mais saber dela. How long will you play Captain Marvel for? I don't know. Does anyone want me to do it again? Don't be so modest. I don't know. I really don't know. I don't have the answer to that. Então, surpresa zero, ela e suas amiguinhas flopadas estarem fora. Se insistirem em trazer elas e outras como She-Hulk, Eternos, Echo e mais essas outras porcaria flopada aí do estúdio, que seja como participação rápida, porque a audiência, bem como a bilheteria desses lixos, já deixou claro, ninguém quer saber dessa gente. E eu falo isso porque por um longo tempo a Marvel tentou de tudo quanto foi jeito, empurrar essas heroínas fodonas que odeiam os homens e não precisam deles pra nada, se esquecendo de um pequeno grande detalhe, de que a grande maioria dos fãs de HQs, de super-heróis e da Marvel como um todo são homens. Esse distrato com a fanbase, a insistência em obrigar a todos a gostar do que passou a ser chamado de MCU, só ajudou a alienar e afastar todos. E conforme essa agenda foi avançando, os números foram despencando. Se ela vai voltar, se os planos para ela são outros, eu não sei. O que eu sei, a grande maioria dos fãs sabe, e até a própria Brie Larson sabe, é que caso os planos sejam outros para o futuro do MCU, e nem ela, nem suas amiguinhas voltem, não vai fazer falta nenhuma. Ai! Tá todo mundo cansado de gente arrogante, de discursinhos progressistas inflamados, de dizer do que o fã tem que gostar ou não, de chamar ele disso ou daquilo porque ele não gostou de algo. Chega, gente, chega de MCU. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Só queremos assistir bons filmes de super-heróis. Quando a gente quiser aulinha sobre como viver e do que gostar, a gente vai em alguma palestra ou faz algum curso, valeu? Agora me falem vocês, será que finalmente nos livramos desses encostos? Ou elas vão voltar? Acham que essa ausência da menina Brie e suas amiguinhas vai ser boa pro MCU? Me contem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, a gente se encontra no próximo. Um grande abraço em todos. Após uma longa espera, em novembro vem aí um filme pra lá de empoderado, com a moça que fez ponta em WandaVision, a moça da incrível série que ninguém assistiu, e ela,
a musa empoderada, a rainha das Mary Sues, a mulher mais gentil, simpática e que adora todos os fãs, principalmente os do sexo masculino, Brie Larson. Essas três pra lá de atrapalhadas irão se juntar em uma aventura pra lá de lacradora com uma história pra lá de sem graça, que com certeza vai deixar você pra lá de irritado. Não perca na sessão da tarde.